Bom, vamos falar um pouco agora sobre gêneros textuais, né? Nós acabamos de aprender os tipos textuais, que são apenas 4, recapitulando: a narração, a descrição, a dissertação, que ela subdivide em dissertação argumentativa e dissertação expositiva, e a injunção, que também pode ser conhecida como a instrução. Então, isso são o que chamamos de tipos textuais. São apenas 4, tendo a dissertação subdividida em mais 2, né? A argumentação e a exposição. No que se refere aos gêneros textuais, podemos compreender que são os textos efetivamente produzidos em nossa vida cotidiana, com características gerais comuns: formato, sequência ou estrutura linguística, assunto facilmente identificáveis. Nos gêneros textuais se realizam tipos textuais, podendo ocorrer que um mesmo gênero realize 2 ou mais tipos, né? Então, relembrando que os tipos foram esses que nós acabamos de ouvir. Quanto aos gêneros, não tem como a gente contabilizar, né? São números infinitos de produções, de atividades comunicativas que temos no nosso dia a dia. E a cada geração, né, mais gêneros textuais são produzidos. Por exemplo, antigamente a carta, né, era um gênero textual muito utilizado para se comunicar. Hoje em dia a gente já substitui a carta, por exemplo, pelo e-mail, pelo WhatsApp, né? Então, assim, essas produções, essas atividades comunicativas que chamamos de gêneros textuais, elas são infinitas. Não tem como a gente dizer quantos são, né? Quantos gêneros textuais existem. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de como a gente utiliza esses gêneros no nosso dia a dia. Quando, por exemplo, a gente fala, escrevi uma carta, né? Hoje em dia, essa expressão de utilizar, de produzir uma carta, ela está em desuso, né? Apenas quando se trata de um relacionamento amoroso, você ainda tem aquele carinho de mandar uma carta para alguém que você ama, mas já é algo em desuso, né? Então, por exemplo, a carta é o que chamamos de gênero textual, porque é essa atividade comunicativa, né, produzida, mas ela possui elementos da narração, ou seja, para o remetente, né, escrever algo para um destinatário, ele vai narrar, né, algo sobre a sua vida, algo sobre algum acontecimento. Então, assim, ele vai utilizar mais elementos da narração. A mesma coisa acontece no e-mail, né? Recebi um e-mail, então o e-mail é o que chamamos de gênero textual. E como é que esse e-mail é produzido? Normalmente, dentro de um e-mail, você utiliza a narração, né? Você está narrando uma situação. Ou você está trazendo uma informação, então você está dissertando sobre algo, né? Então é daí que você utiliza a tipologia textual, dissertação ou a narração, por exemplo, né? Achei o anúncio interessante. Então, anúncio é o que chamamos de gênero textual. E daí nossos exemplos seguem, né? O artigo apresenta argumentos consistentes. Então, o artigo é o gênero textual, é um texto que normalmente se utiliza para publicar algo científico, né? Então, você utiliza de que tipo textual? Normalmente a dissertação, que pode ser muitas vezes argumentativa, por isso que nesse exemplo que eu trouxe tem o artigo apresenta argumentos consistentes, né? Fiz um resumo do livro, a poesia é bonita, li o conto, né? O conto é um gênero textual que ele apresenta elementos da narração, e dentro do conto a gente também pode encontrar partes de descrição, quando, por exemplo, o autor ele está ali narrando, né, contando uma situação, né, que envolve personagens, envolve um lugar, envolve um cenário, mas por hora ele pode fazer pausas, né, dentro da escrita para, por exemplo, detalhar algo sobre um personagem, dizer que um personagem é alto, é bonito, é exuberante. Então ele está trazendo características, trazendo detalhes sobre aquele personagem. Então nesse momento, quando ele traz esses detalhes, ele está fazendo uma descrição, né, do que é aquele determinado personagem. Então, assim, um conto seria o gênero textual que se utiliza da narração e também da descrição, para poder trazer algo relacionado àquela história.
E continuamos, né? A piada foi boa, a tirinha é engraçada, a lista é numerosa. Então, são inúmeras produções, atividades comunicativas que temos no nosso dia a dia. Então, essas atividades comunicativas, né, é o que chamamos de gênero textual. Então, né, conceituando, os gêneros textuais são dinâmicos e sofrem variações na sua constituição, resultando em novos gêneros. O número de gêneros textuais numa determinada sociedade é, em princípio, ilimitado, ampliando-se de acordo com os avanços sociais e tecnológicos, né? Que foi o que eu falei para vocês. A carta, atualmente, ela está cada vez mais em desuso, né? A gente tem substituído a função da carta, né, de comunicar-se com outra pessoa, a gente tem substituído pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? E bate-papos, né, de Instagram, Facebook. Então, outras possibilidades aí da gente utilizar a função de comunicar-se com o outro que era antes da carta, né? Basta pensar no e-mail ou no blog, práticas sociais e comunicativas decorrentes das variações da carta e do diário, propiciadas pelas recentes invenções tecnológicas, né? Quem hoje ainda tem um diário? Antigamente, né? Principalmente as meninas tinham muito esse hábito de ter um diário, de escrever o que acontecia na sua vida no dia a dia. Hoje em dia a gente já não tem mais isso, né? Muito difícil. Pode ser que ainda existam pessoas que cultuem esse hábito, mas normalmente se faz um blog, né? Para também utilizar essa função de falar sobre sua vida, o dia a dia, sobre seus acontecimentos do dia a dia. Dado o processo dinâmico no qual os gêneros estão inseridos, assim como surgem, eles podem desaparecer. Então, como eu falei a vocês, né, não tem como a gente dizer quantos gêneros textuais existem, são inúmeros, né? Mas do mesmo jeito que um dia eles existiram, eles podem no futuro também desaparecer. Depende do que ele foi substituído, né? De como ele foi substituído, aquela função comunicativa ela foi substituída, certo? Aqui eu trouxe para vocês alguns gêneros textuais, né, que vocês conhecem, obviamente, está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano, para vocês terem ainda mais clareza do que seriam esses gêneros e de que tipos textuais eles são constituídos. Então, por exemplo, aqui a notícia, né? Podemos perfeitamente identificar características narrativas, o fato ocorrido que se deu em um determinado momento e em um determinado lugar, envolvendo determinadas personagens. Características do lugar, bem como dos personagens envolvidos, são muitas vezes minuciosamente descritos, né? Então, quando estamos lendo uma notícia jornalística, né, por exemplo, há elementos ali da narração, ou seja, o repórter ele vai narrar aquele fato ocorrido, ele vai também descrever, trazer detalhamentos, né, do como foi aquele fato decorrido, né? E daí a gente tem esse gênero notícia constituído por dois tipos textuais, que seria a narração e a descrição. Reportagem é um gênero textual jornalístico de caráter dissertativo expositivo. A reportagem tem por objetivo informar e levar os fatos ao leitor de uma maneira clara, com a linguagem direta, né? Então, por exemplo, aqui na reportagem é importante que ele seja impessoal, né? Que a escrita do jornalista ela seja impessoal. Ele apenas deve trazer uma informação, né? Expor essa informação de forma imparcial, né? Que infelizmente hoje a gente tem visto cada vez menos, né? Por causa aí, por exemplo, das fake news, dessas informações que elas estão circulando para nós com elementos aí muitas vezes inverídicos, né? Certo? A carta ao leitor é um outro gênero, né, textual que é do tipo dissertativo argumentativo, que possui uma linguagem mais pessoal e leve, em que se escreve aos leitores. Então, por exemplo, para quem não sabe, né, carta ao leitor são aquelas cartas que, por exemplo, um leitor que lê uma determinada reportagem numa revista ou no jornal, ou até, né, hoje em dia na internet, que a gente não tem mais o jornal impresso, mas sim aquela reportagem
veiculada pela internet, né, pelo computador. Então, o leitor, ele lê uma determinada reportagem e quis comentar sobre aquela reportagem. Então, é o que chamamos de carta do leitor, porque aquele leitor, ele vai trazer um argumento, ele vai trazer uma opinião sobre aquela reportagem que ele leu, né? Então, é o que chamamos aí de carta do leitor. Por isso que deve ser um texto que seja dissertativo, onde vai se expor aí uma ideia, e também uma opinião, né, argumentativa, ele vai defender aquela opinião, certo? Então é o que chamamos de carta do leitor. A propaganda, né, também é um gênero muito comum de encontrarmos aí no nosso dia a dia. É um gênero textual dissertativo, expositivo, onde há o intuito de propagar informações sobre algo, buscando sempre atingir e influenciar o interlocutor, apresentando, na maioria das vezes, mensagens que despertam as emoções e a sensibilidade do mesmo, né? Então, assim, é comum a gente observar nas propagandas esse apelo, né, ao consumo, essa necessidade de você comprar aquele determinado produto que está sendo anunciado. E daí eles, muitas vezes, né, os publicitários, eles apelam para as emoções, eles despertam as emoções, né? Quem, por exemplo, nunca assistiu a uma propaganda e se emocionou, né? Então, por exemplo, essas propagandas de final de ano é bem apelativas, é bem tocantes, é bem emocionantes, para que o telespectador, né, se estiver sendo midiático aí pela televisão, ele se sensibilize, ele se emocione com aquele determinado anúncio, aquela determinada propaganda e queira comprar aquele produto, né? Então, isso é muito comum também. A bula de remédio é um outro gênero textual, sendo que ele é descritivo, pode ser dissertativo também, expositivo e injuntivo, que tem por obrigação fornecer as informações necessárias para o correto uso do medicamento. Então, por exemplo, numa bula de remédio, a gente vai ver a posologia, né, as contraindicações, como você deve tomar aquele remédio. Então, ali ele vai ter pelo menos o tipo textual descritivo, que ele vai descrever como é o remédio, né? Dissertativo expositivo, no qual ele vai apresentar informações sobre o remédio, e injuntivo, que é quando ele vai instruir quantas vezes, por exemplo, você deve tomar o remédio, a cada 2 horas, a cada 3 horas, né? Então, a bula de remédio seria aí o gênero textual que contém 3 tipos textuais, que seria a descrição, dissertação expositiva e a injunção, certo? Outro exemplo aqui que eu trouxe foi a receita. É um gênero textual descritivo, né? E injuntivo. Descritivo porque vai ter ali descrevendo como se faz, por exemplo, uma receita de bolo, né? Que a gente acabou de ouvir na parte que falava sobre tipos textuais injuntivos. Então, ali vai estar bem claro, né, como é que se faz aquela receita, e vai estar explicando passo a passo, né, que é a instrução ou a injunção, dizendo quantas colheres você deve colocar de determinado ingrediente, né, e por aí sucessivamente. Que tem por objetivo informar a fórmula para preparar tal comida, descrevendo os ingredientes e o preparo destes. Além disso, com verbos no imperativo, né, que a gente acabou de ver, com prepare, mexa, bata, né, dado o sentido de ordem, para que o leitor siga corretamente as instruções, certo? Então, a receita seria o gênero textual que tem elementos da descrição e da injunção. Editorial é um gênero textual dissertativo argumentativo que expressa o posicionamento da empresa sobre determinado assunto, sem a obrigação da presença da objetividade, né? Tutorial é um gênero textual injuntivo que consiste num guia que tem por finalidade explicar ao leitor passo a passo e de maneira simplificada como fazer algo. O tutorial, né, só para a gente abrir um parênteses aqui, ele está bem alto atualmente, né, pela tecnologia, né? Quantos tutoriais a gente encontra na internet, quando a gente coloca lá no YouTube, a gente quer, por exemplo, saber como funciona
um determinado produto que a gente comprou. Então, vamos ver um tutorial, né? Ou seja, alguém explicando sobre o funcionamento daquele produto, dizendo se o produto vale a pena ser comprado, se não vale, né? Agora, por exemplo, foi feito um tutorial para vocês aprenderem a utilizar a plataforma do Moodle, né? Então, ali é explicando passo a passo o que é a plataforma, como vocês devem utilizar a plataforma, né? As ferramentas que utilizam. Então, esse seria o formato de um tutorial. Então, o gênero tutorial, ele é um gênero atual, podemos dizer assim. Ele está bem alta, né, hoje. E ele é um gênero injuntivo. Ele vai trazer ali instruções para o leitor de como deve ser utilizada aquela determinada ferramenta, aquele determinado produto, né? Outro gênero que podemos encontrar seria entrevista. É um gênero textual dissertativo expositivo, que é representado pela conversação de duas ou mais pessoas, que seria o entrevistador e o entrevistado, ou os entrevistados, né? Pode ser mais de um, para obter informações sobre ou do entrevistado ou de algum outro assunto. Então, o entrevistador ele pode fazer uma entrevista ali para saber sobre a vida daquele entrevistado. Ou ele pode querer que o entrevistado fale sobre algum assunto, né? Então, hoje em dia, a gente também tem bastante entrevistas online, né? Com essa pandemia, nesse formato que estamos tendo hoje de ensino, de comunicação. Então, a gente tem visto muitas entrevistas no formato que a gente chama de lives, né? Então, é um outro segmento que está surgindo, por exemplo, né? Um outro gênero textual que está surgindo. História em quadrinhos. É um gênero textual narrativo, né? Vai sempre contar uma história, que consiste em enredos contados em pequenos quadros, através de diálogos diretos entre seus personagens, gerando uma espécie de conversação, né? Então, hoje em dia, as crianças, eu não sei se ainda estão lendo muitas histórias em quadrinhos, mas antigamente também era algo muito presente na infância, né? Hoje, infelizmente, cada vez mais a gente está perdendo essa, vamos dizer assim, essa realidade está se acabando, né? A charge é um gênero textual narrativo, no qual se faz uma espécie de ilustração cômica, engraçada, né? Através de caricaturas, com o objetivo de realizar uma sátira, fazer muitas vezes uma crítica, né? Ou um comentário sobre algum acontecimento atual, em sua grande maioria. Então, a charge, né, normalmente ela só é um quadro. Nesse quadro tem um desenho caricatural, ou seja, não consiste na realidade daquela pessoa, daquela situação. Geralmente é em forma de caricatura, onde amplia-se, vamos supor, o olho, o nariz, a boca, né? Daquele desenho ali, daquele personagem, e sempre se faz uma crítica, muitas vezes política, né? Em forma de humor também. Então, é um texto que também está muito presente nos dias de hoje, né? Na nossa sociedade atual. Certo? Aqui, gente, eu trouxe o exemplo de um cartaz, né? Que a gente também pode encontrar no nosso dia a dia. Uma campanha comunitária é um exemplo de um gênero textual. Essa campanha aqui é sobre a dengue, né? Dengue na minha casa não entra. Não deixe que sua família seja contaminada por este mosquito, né? Então, é um outro exemplo de um gênero textual, certo? E que daí a estrutura, a forma de escrita é injuntiva, quando ele diz, né? Não deixe que sua família seja contaminada por este mosquito. Então, ele está dando uma ordem, né? Está utilizando aí muito claro o verbo no modo imperativo. Não deixe, né? Certo? Que sua família seja contaminada. Então, é um gênero muito também presente. Aqui é o exemplo de um e-mail, né? Atualmente estamos nos comunicando muito por e-mail, né? Então, eu trouxe aqui o exemplo de um e-mail, a parte que se coloca para quem está sendo enviado, né, de quem foi enviado, e o texto em si, né? Para finalizar, tem aqui mais 3 exemplos, né? 2 nessa lâmina e 1 na próxima lâmina. Aqui eu trouxe o exemplo de um bilhete que diz assim: Oi Siri, esqueci de te falar uma coisa. Ontem eu mandei uma nota para a imprensa avisando que o nosso romance, entre aspas, terminou, né? Assinado alemão.
Então, é um exemplo de um bilhete, que a gente, quando quer deixar um recado rápido, a gente escreve. Outro exemplo aqui foi de um verbete, né? O verbete é quando a gente precisa colocar o significado de alguma palavra. O verbete a gente encontra nos dicionários, né? Cada palavra ali do dicionário ela vai ter significados. Então, aquela partezinha ali é o que a gente chama de verbete. Aqui eu trouxe um verbete de uma revista, que diz assim, né? O que seria uma revista? Publicação periódica de formato variado em que se divulgam artigos originais, reportagens, etc., sobre vários temas, ou ainda em que se divulgam condensados, trabalhos sobre assuntos variados já aparecidos em livros e outras publicações. Exemplo, a credibilidade de Veja faz com que ela seja a revista de maior sucesso no país, líder em número de leitores, publicidade e preferências entre as agências de propaganda e anunciantes, né? Então aqui é um exemplo do que seria uma revista e um exemplo de uma revista que é muito conceituada no Brasil. Eu particularmente não gosto muito da Veja, né? Mas isso aí é uma opinião minha, certo? Por último, eu trouxe aqui um gênero textual chamado telegrama, que também, né, para uma comunicação rápida via correios, que infelizmente hoje também não tem muito uso. Antigamente era mais, né? Então é um gênero que ele está cada vez com menos utilidade, certo? Mas ele já existiu por uma época e ainda em uma escala menor a gente pode encontrar um telegrama, né? Eu trouxe aqui um telegrama que diz: caro chefe, resolvi fazer um curso de atualização para melhorar meu desempenho. Pelo bem da empresa, preciso me dedicar em tempo integral. Volto em poucos dias. Quando tiver novos conhecimentos para aplicar no trabalho. Assinado Pedro, né? Então, é um exemplo aqui de uma comunicação, de um aviso breve, rápido. Antigamente, quando a gente passava em concursos, né? Quem fez concurso já alguma vez, recebia um telegrama para ser convocado, né? Para fazer exames médicos, para fazer alguma outra exigência que o concurso pedia, ou simplesmente para tomar posse, né? Hoje em dia já não se usa muito o telegrama, normalmente se usa o e-mail para esse tipo de comunicação, certo? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, né? Na nossa aula online a gente pode tirar as dúvidas e falar um pouco mais sobre tipos textuais e gêneros textuais, que foi o nosso conteúdo da aula de hoje. Quem quiser buscar mais informações sobre esses assuntos, pode também buscar aqui em Bakhtin, né, que é um autor, que é o pai, na verdade, dos gêneros textuais, de quem escreveu sobre gêneros textuais. Tem um livro aqui muito conhecido dele chamado Estética da Criação Verbal. Foi publicado pela editora Martins Fontes em 1997, em São Paulo. E um outro livro que eu também recomendo, que se chama Gêneros Textuais e Ensino, escrito aí por Dionísio, Machado Dionísio, né? E Bezerra, também muito bom para quem quer ainda aprofundar os conhecimentos sobre tipos e gêneros textuais. Esse livro ele foi publicado pela editora Parábola Editorial em 2010, no estado de São Paulo, tá bom? Então vamos lá para nossa aula online e seguimos também com atividades sobre esse conteúdo. Até já!